Bom, acho que já posso começar até por conta de todo mundo que se conectou no horário. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Meu nome é Anne Santos e eu sou responsável por educação médica da Medtronic para a área de coluna no Brasil. Hoje a gente vai ter o segundo webinar do nosso programa de educação em deformidade da coluna vertebral, com a participação do Dr. Alberto Gottfried e Luiz Eduardo Munhoz da Rocha. Esse é um programa composto por uma série de atividades no decorrer aí desse ano de 2020. Para maiores informações, para inscrições nessas atividades, fiquem à vontade em acessar o nosso site aí, que fala especificamente, que tem todas as informações desse programa. Eu vou dar só algumas orientações da ordem prática para a gente iniciar este webinar. Vocês devem estar vendo uma tela, quando eu parar de compartilhar minha tela, vocês vão ver quem está falando no centro da tela, ou a apresentação, a tela do palestrante que estiver compartilhando sua tela, e embaixo vai ter uma tarja preta com uma barra de ferramentas, tá? Todos os participantes estão no modo mudo, então não conseguem falar, a gente não consegue escutar vocês, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer comentário que queiram fazer, tá muito bem-vindo. Então tem um íconezinho aqui de Q&A, vocês podem clicar aqui e escrever a pergunta de vocês. A gente vai ler as perguntas e vai responder aí em algum momento da apresentação, tá bom? Obrigada, e a gente começa com o Dr. Alberto. Muito bom, então, pessoal. Boa noite, Anne, boa noite, Munhoz, boa noite a todos que estão assistindo hoje ao vivo e aqueles que vão assistir essa apresentação gravada, né? Hoje o tema é tratamento cirúrgico das curvas Lenk 1C. A gente vai falar um pouquinho sobre a artrodese seletiva ou não seletiva desses casos. Esses são meus disclosures. Bom, inicialmente eu trago essas duas situações clínicas aqui, né? São duas curvas Lenk 1, né? A curva da esquerda é uma Lenk 1A e a curva da direita é uma Lenk 1C. E a primeira pergunta é qual dessas fusões é considerada seletiva, uma vez que em ambos os casos, provavelmente a fusão aqui vai ser exclusiva da curva torácica. Então esse é um conceito que vem já há quase 40 anos, publicado por King e Moe, o pessoal de Minneapolis, que eles consideravam a dupla curva com a lombar flexível como falsa dupla curva. Ou seja, existiam duas curvas que ultrapassavam a linha média, mas a curva de baixo era flexível e ela se acomodaria espontaneamente com a fusão exclusiva da curva torácica principal. E esse é um tema que, ano após ano, ele se mantém controverso, né? Por quê? Porque nas curvas Lenk 1B, 1A a gente nem vai considerar, porque 1A é a curva torácica e ponto final. Mas nas curvas Lenk 1B, a quase totalidade dos cirurgiões americanos indica com tranquilidade a fusão da curva, fusão seletiva da torácica. Mas quando a gente fala em curva 1C, esse número já cai bastante. Então, nessa apresentação, a gente vai focar nos pacientes Lenk 1. Né? Então, para quem não se lembra, as curvas Lenk 1 são aquelas onde apenas a torácica principal é estruturada e as outras curvas são compensatórias. Em relação ao modificador lombar, né, lembrando que essa linha amarela é a linha vertical centro-sacral, então, considera-se a artrodese seletiva inicialmente apenas as curvas tipo C, ou seja, a curva lombar ela passa totalmente a linha vertical centro-sacral. Mas se você procurar na literatura, existem bons trabalhos que também consideram as curvas B como seletivas. Então, existe essa discreta confusão de termos na literatura. Vou falar inicialmente sobre alguns conceitos fundamentais que a gente vai utilizar no nosso raciocínio quando formos pensar em fundir ou não a curva. O primeiro deles é o conceito de rotação vertebral, que não é um conceito novo.
E olha aqui, então, no tipo 0, por exemplo, a classificação de Nash-Moe, no tipo 0 aqui à esquerda, você vê que a sombra dos dois pedículos é equidistante à linha média. E à medida que a vértebra vai rodando, o pedículo da concavidade começa a sumir, e o pedículo da convexidade ele se aproxima e até ultrapassa a linha média. Isso é graduado de acordo com a rotação. Um outro conceito importante é o quanto a coluna se afasta da linha média, e a gente mede isso por meio da translação da vértebra apical, ou seja, a vértebra apical é aquela que mais se afasta da linha média, ela que dá o nome à curva, e a distância entre o centro dela e o centro, a linha vertical, o centro sacral, é medida em milímetros, a translação da vértebra apical. O primeiro estudo que trouxe guidelines para a fusão seletiva foi esse de Lenk, em 92, e basicamente a gente faz conta aqui, né? O que ele traz em consideração? Ele faz algumas comparações entre a curva torácica e a lombar. A primeira delas é em relação ao COB, ou seja, a curva torácica ela tem que ter pelo menos 20% a mais de COB do que a lombar para se fazer a artrodese. Então, vamos ver nesse exemplo aqui, a gente tem 48 graus de torácica, 40 graus de lombar. Então, nessa situação, a gente tem critério pelo COB para fazer a artrodese seletiva. O passo seguinte é comparar a translação da vértebra apical torácica e da lombar. Mais uma vez, a curva torácica tem que ser 20% mais grave do que a curva lombar. E nesse caso aqui, então, a gente respeita, mais uma vez, essa correlação. Então, esse caso seria adequado para uma fusão seletiva. E o último parâmetro é a rotação, né? Então, a gente compara a rotação da apical torácica com a apical lombar, e a torácica tem que ser pelo menos 1 grau a mais rodada do que a lombar, ou seja, a curva mais grave. Então, por esse critério, ela também seria um bom candidato à fusão seletiva. Agora, tão importante quanto saber indicar a artrodese seletiva é saber contraindicar a artrodese seletiva. Então, eu trouxe algumas situações aqui onde eu não indico a artrodese seletiva. A primeira delas é a avaliação clínica. Na avaliação clínica, se a giba lombar for importante, ainda que a curva seja flexível nas inclinações, a gente deve lembrar que na artrodese seletiva, a curva lombar ela não derroda. Então, se a giba lombar é um problema e a giba lombar denota rotação, nesses casos, a artrodese seletiva não vai trazer bons resultados. A curva lombar vai continuar rodada e você vai continuar com a giba lombar importante. Um outro ponto importante é os pacientes que têm o desequilíbrio do tronco para a esquerda antes da cirurgia. Então, você faz a radiografia, a curva lombar é bastante flexível, mas a paciente clinicamente, ela está como essa aqui. O fio de prumo cai à esquerda da fenda interglútea. Isso lá atrás já foi visto pelo professor Landim e é isso que ele chamava do sinal de Landim, né? Ou seja, eram situações onde ele não indicava a artrodese seletiva, porque os pacientes descompensados para a esquerda, quando submetidos à artrodese seletiva, eles continuam à esquerda. Isso quando eles não pioram a deformidade à esquerda, porque a curva lombar joga ainda mais o trunk shift para esse lado. Uma outra situação importante são pacientes muito jovens, esqueleticamente imaturos, pacientes Risser 0 principalmente, e sobretudo aqueles que têm a cartilagem interradiada aberta. Então, nessas situações, existe um potencial grande da curva lombar continuar progredindo, e nesses casos, pacientes muito jovens, né, onde se opta por fazer artrodese, pacientes mais jovens, cirurgias mais agressivas, por uma série de questões, entre elas a progressão da curva mesmo após a fusão. Então, esse é um caso aqui um pouco mais antigo meu, não é exatamente uma artrodese seletiva, era uma curva, uma idiopática juvenil, paciente muito jovem, e eu optei por uma artrodese curta demais até. A minha vértebra distal instrumentada estava fora da linha vertical centro-sacral, eu usei uma baixa densidade de parafusos. O que aconteceu foi que esse paciente, com o passar do tempo, continuou tendo a adição da curva lombar à curva torácica, e essa paciente foi descompensando cada vez mais para a direita, e foi preciso, então, fazer a extensão da fusão até L4. Então, a gente vai aprendendo com nossos erros, alguns conceitos equivocados, e é assim que funciona, a gente vai sempre aprendendo com as coisas que a gente faz. Uma outra situação
que é um erro bastante comum, é a hipercorreção da curva torácica, né? Hoje, com parafusos pediculares, com sistemas de correção altamente potentes, a gente zera a maioria das curvas se a gente quiser. O problema é que zerar uma curva torácica na vigência de uma lombar tipo C, que ultrapassa a linha média, muitas vezes acontece isso que vocês estão vendo. A curva lombar não se acomoda adequadamente e o paciente acaba descompensando para o lado esquerdo. Então, essa é uma preocupação que vocês devem ter sempre que forem tratar seletivamente uma curva Lenk 1C. Vamos falar um pouquinho agora de planejamento operatório. É muito importante avaliar a giba, né? A giba ela pode ser medida por ângulos ou por centímetros ou milímetros. E tão importante quanto medir a giba é saber como se posicionar em relação ao paciente. Se a gente olha o paciente de costas, a gente tem uma ótima visibilização da curva lombar, da giba torácica principal, mas é difícil avaliar a rotação da curva proximal nessa posição. Então é muito importante avaliar o paciente em 360 graus, dá a volta nele, faz o Adams por trás, faz o Adams pela frente, e muitas vezes no exame clínico, você acaba motivado a subir a artrodese e incluir a curva torácica proximal na fusão. Então, exame clínico paciente sem roupa, preferencialmente, idealmente com os pais perto, cabelo preso, ombros à mostra, e aí dessa forma você consegue avaliar a altura do ombro, pregas cutâneas, a simetria do talhe. Use o fio de prumo. O fio de prumo é algo extremamente simples, vem de qualquer loja de material de construção, super barato, e ele dá uma noção exata se o paciente está compensado ou não. É muito mais fácil entender isso, entender se o paciente está para um lado ou para o outro, quando se usa adequadamente fio de prumo. E a fotografia com o paciente com mão no tórax, direita e esquerda, é importante para a gente ver, como aqui na figura, a diferença da giba torácica vista lateralmente. O passo seguinte é classificar. E para classificar, você tem que ter radiografias panorâmicas, né? Isso é fundamental. Radiografia panorâmica em ortostase, frente, perfil, e radiografias de inclinação lateral. Aqui um ponto importante é que a radiografia em inclinação lateral ela deve ser feita para o planejamento cirúrgico, né? Se você não pensa em operar o paciente, não precisa fazer radiografia em inclinação lateral. Lembrando que os pacientes com escoliose idiopática têm 7 vezes mais chance de ter câncer de mama do que a população em geral. Uma vez feitas as radiografias, vamos medir o COB das 3 curvas, torácica proximal, principal, curva lombar. Vamos medir diversos parâmetros aqui sagitais, as transições e medir também as inclinações. E aí você consegue classificar a curva, né? Lembrando que a classificação de Lenk tem nome e sobrenome. Então, lá é o tipo da curva, modificador lombar e modificador sagital, que basicamente é o que ela tem de cifose ou não. E lembrar de medir também a translação da vértebra apical, torácica e lombar e a rotação. Porque só com isso você vai conseguir raciocinar se o paciente é ou não passível de artrodese seletiva. Falando um pouquinho de nível de artrodese, existem diversas possibilidades, diversas, entre aspas, regras de bolo para isso, nenhuma delas é infalível. Uma bem popular é essa, de Lenk de 2007, que ele fala que se o ombro direito estiver elevado, parar em T4 ou T5 é suficiente. Se os ombros estiverem no mesmo nível, T3, e se o ombro esquerdo estiver mais elevado, isso significa que a curva torácica proximal é um problema e a artrodese tem que ser estendida proximalmente. E a gente revisou os nossos casos recentemente e a gente observou que numa parte dos pacientes Lenk 1 com artrodese seletiva torácica ou exclusiva torácica, uma parte dos nossos pacientes invertia a deformidade e o ombro esquerdo se tornava mais alto. Quando a gente olhava a fundo essa população, a gente via que os pacientes que tinham um ombro no mesmo nível antes da cirurgia eram aqueles que tinham maior risco de reversão da deformidade. Então, fiquem atentos à fusão torácica em pacientes com ombros no mesmo nível. Falando um pouco do nível distal de artrodese, existem alguns conceitos. Um deles é usar a última vértebra tocada pela linha vertical centro-sacral, que é essa linha pontilhada em amarelo, aqui no caso T12 é tocada, e a vértebra neutra, né? Lembrando do começo da aula que é a vértebra que tem os 2 pedículos equidistantes. Então aqui T12 geralmente é a vértebra terminal da artrodese nas duplas curvas, na falsa dupla curva, onde existem 2 curvas que passam a linha média, mas L1 também é considerada artrodese seletiva. Se você terminar a sua artrodese em L2, você não pode chamá-la de seletiva. Então, a artrodese seletiva, por definição, é aquela que termina no máximo em L1.
E outro dado interessante é que quando se opta por artrodese seletiva, é importante e desejável que você mantenha a inclinação residual da vértebra distal. Por quê? Porque isso vai ajudar na harmonia da curva de baixo se adaptar à artrodese da curva de cima. Isso diverge, por exemplo, de uma artrodese mais longa, onde é desejado manter L4, L3 paralelo ao solo, com a finalidade de evitar a degeneração precoce dos discos de baixo. Falando um pouquinho de densidade de parafuso. Densidade de parafuso é o quanto você coloca de metal pelo número de pedículos disponíveis. Ou seja, se você tem 16 pedículos, disponíveis, você usa 16 parafusos, sua densidade é de 100%. Se você usa metade de 50% e assim por diante. Então, quando que a curva precisa de mais implante e mais torque? Então, curvas maiores, mais rígidas. Né? Nesse nosso estudo, o nosso corte foi 70, mas isso não está muito bem esclarecido na literatura, se é 70 ou se é 80. Mas curvas rígidas, de modo geral, onde você tem giba torácica importante, você precisa direcionar o tratamento para a giba torácica, e pacientes fundamentalmente com Risser baixo, nesses casos, é desejável densidade maior de parafusos. Agora, muitas vezes você trata curvas de menor valor angular, curvas com pouca giba. Nesses casos, você pode fazer uma montagem menos densa e os resultados são muito parecidos, tanto radiográficos quanto por scores clínico-funcionais. Em relação à correção, nesses pacientes, concentrem-se principalmente na correção axial, mais do que na correção coronal. Lembrando que se você quiser, você zera a curvatura torácica, e muitas vezes esse é o problema de descompensação da curva lombar. Então, cuidado, evite a hipercorreção coronal nesses pacientes. E se você tiver uma giba importante, o que você vai fazer? Hoje em dia existem diversos tipos de implantes que promovem a derrotação do plano axial. Lembrando que existe uma diferença entre a derrotação da haste e da concavidade, que é muito mais uma manobra de translação, do que a derrotação vertebral direta ou derrotação coplanar, onde você realmente consegue derrodar a coluna no plano axial. Então, esse deve ser o seu principal foco, principalmente naqueles pacientes que têm giba proeminente. E quando isso não for possível, por diversas razões, existem procedimentos adicionais, como a costoplastia. Eu já fiz muito mais costoplastias no passado, mas acho uma excelente técnica para casos específicos, onde a derrotação vertebral direta não foi capaz de melhorar a deformidade clínica. E outra vantagem ainda é que você consegue bastante osso para a sua artrodese. Tem uma pergunta que fica, o que acontece ao longo dos anos? Né? Será que as curvas permanecem estáveis? Será que os pacientes eles ficam bem? Então, existem já estudos com 10 anos, estudos com 32 anos de segmento desses pacientes, e o que se mostrou foi as curvas ficam estáveis, os pacientes estão felizes, estão compensados. Então, eu acho que hoje a gente já tem evidência e clínica suficiente para indicar esse tipo de tratamento com tranquilidade. Bom, eu trouxe alguns casos aqui que eu vou mostrar rapidamente. Essa é uma paciente de 15 anos, deformidade há 2 anos, uma curva Lenk 1C. Veja aqui a curva lombar bastante flexível. Essa é a deformidade clínica. E esse aqui é o resultado clínico pós-operatório. Eu pergunto para vocês, vocês estão satisfeitos? O resultado está adequado, o ombro está nivelado, o tronco está centralizado sobre a cabeça, o talhe está simétrico. Estamos satisfeitos? Sim. E essa é a radiografia. Eu pergunto de novo, você está satisfeito ou não? Eu estou muito satisfeito, porque o objetivo do tratamento da escoliose é fundamentalmente a melhora estética, a melhora clínica. Então não importa se você tem 2 curvas, se você não zerou a curva, o que importa é o paciente compensado e satisfeito. Eu trouxe alguns casos semelhantes, uma outra paciente de 14 anos, essa é a Lenk 1B, 24 graus, veja uma curva limítrofe lombar por Lenk para artrodesal ou não. Resultado estético pós-operatório, mais uma vez, fusão seletiva torácica, hipocorreção, o cirurgião tem que segurar a mão, que se você quiser fizer um pouco de força, você zera essa curva e provavelmente o resultado não vai ser o mesmo. Aqui uma outra situação, Lenk 1C, aqui a paciente é descompensada para a esquerda, sinal de Landin positivo. Veja que a curva lombar é muito flexível, ela praticamente zera, mas ela é rodada, ela é mais rodada do que a curva lombar, ela é uma curva importante, tanto é que ela jogou o paciente para o lado esquerdo, e nesse caso foi optada por uma artrodese longa, não seletiva, paciente mais jovem, maior densidade de implantes. Mais um caso, paciente jovem, 12 anos, curva Lenk 1C, e aqui também optaram então por uma artrodese curva seletiva, T6, L1
e a melhora clínica e radiográfica, mantendo duas curvas harmônicas. Então, basicamente, como mensagem para casa, as curvas LENC 1C podem ser tratadas de maneira seletiva. A lombar, ela é capaz de se acomodar à fusão torácica, desde que você não hipercorrija a curva torácica. Em casos flexíveis, moderado valor angular, pouca giba, você pode usar baixa densidade de parafusos, você vai ter bom resultado. Os resultados são mantidos em longo prazo e, sem dúvida nenhuma, a chave do sucesso nesse tipo de tratamento é a seleção adequada e a interpretação adequada, tanto clínica quanto radiográfica. Bom, era isso que eu tinha para falar e a gente vai dar seguimento agora com a apresentação de casos clínicos do Munhoz. Tá. Então, eu separei alguns casos aqui. Então, eu coloquei 1 e 2, porque às vezes pode parecer uma 1 e às vezes é uma 2, que nem você mostrou ali, né? Então, por que não tem? É isso. Então, esse é o primeiro caso. Uma menina de 16 anos, como você falou, eu valorizo bastante o exame clínico, não só o radiográfico, né? Então, ela tem uma giba torácica de 17 graus, uma curva torácica de 82 e uma lombar de 57. E ela tem de T5 a L1 50 graus. Então, colocaria como uma 1C, Roberto. Você tem a medida proximal? Lá em cima tá abaixo de 20 graus, tem 15 graus. A cifose é de T5 a T12. Tá. T12 e L1. Tá. Bom, chama atenção nesse caso, no perfil, paciente hipercifótica, né? Não é o padrão mais habitual na idiopática do adolescente. Geralmente os pacientes são hipocifóticos, às vezes normocifóticos. Uma curva com um raio um pouco mais curto no plano coronal. Você chegou a investigar canal, estava tudo tranquilo? Normal. Exame clínico normal, né? Cutâneo abdominal normal, os reflexos todos normais. A curva parava em 11, né? Que nem você viu ali, né? Isso. Uhum. Tá bom. Veja, aqui pelo exame clínico, inicialmente, o ombro direito mais elevado. Você já me falou que a curva de cima é flexível. Eu sempre gosto de ver a transição da torácica proximal, se não tem uma hipercifose, porque se eu tiver uma hipercifose ali, você automaticamente já inclui isso, essa curva como tipo 2. Então, eu imagino que não tenha, né? Não, essa não tem. Não. Parece um tipo 1 mesmo. A lombar é flexível, né? Ela vai para quanto a lombar? Eu tenho aqui, vamos ver. Então, a torácica 62 e a lombar vai para 20. Tá bom. Eu acho que é isso aí, uma curva tipo 1, rígida, né? Você vê que a curva do bending, ela não corrige tanto, mas eu acho que é isso aí, uma curva Ela mantém, você vê que ela mantém. Os arcos costais continuam meio amontoados também ainda, quer dizer, não tem uma grande modificação na inclinação. E qual seria a tua ideia de planejamento, assim? Bom, acho que esse é um bom candidato. Veja, aqui é uma curva lombar de 57, não é uma curva qualquer, né? Se você buscar os principais papers sobre fusão seletiva,
curvas acima de 50, etc., e já começa a haver muita controvérsia entre fazer seletivo ou não. Mas é uma paciente já com Risser bem avançado, aqui é um paciente Risser 4, quase 5. Eu acho que é uma candidata à fusão seletiva. Uhum. E eu acho que assim, a gente tentaria melhorar um pouco aqui a flexibilidade da curva. Eu acho que vale a pena fazer alguns releases posteriores. Mas, assim, como eu mostrei na aula, meu objetivo aqui nessa curva, principalmente com uma lombar de 57, é manter duas curvas harmônicas. Eu não pensaria em fazer manobras heróicas aqui para corrigir no plano coronal, principalmente, essa curva torácica muito, porque essa lombar de 57 pode dar problema. Uhum. Tem uma pergunta aqui, aproveitando aqui o caso, vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta do Tiago Guirelli. Ele quer perguntar se o uso de tração intraoperatória é capaz de modificar os níveis de fixação cranial e caudal. Qual é a sua opinião sobre isso, Munhoz? Na minha opinião, não. Eu acho que o meu planejamento fica em decorrência exatamente do que você falou. Quer dizer, você tem que ir, pelo menos, da vértebra estável na curva, no segmento distal, e o COB, pelo menos o COB no proximal. Às vezes o COB mais um. Então, eu não estaria empenhado em usar tração num paciente com escoliose idiopática desse grau. Então, senão eu teria que usar um halo femoral, e eu acho que eu não vejo sentido. Eu acho que você consegue uma boa correção e um bom restabelecimento. Acho que tem na técnica algumas coisas que mudam. Se ela é cifótica, para mim, eu abordaria a instrumentação primeiro pela haste direita e posteriormente com a esquerda. Habitualmente, como é lordo, escoliose, a gente começa pela esquerda, né? Então, eu veria mais nisso. Mas eu não seria um adepto à tração nesse caso. E você? Eu concordo. Também de rotina no uso, tem cirurgiões que gostam de rotina de tração intraoperatória. Para casos como esse, assim, a maioria dos casos idiopáticos não é a minha rotina. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui do Túlio Rangel, quer saber quando vocês indicam a osteotomia do tipo ponte, se é rotina ou não. Quer responder primeiro, Munhoz? Para mim, nesse caso em particular, eu tenho uma rigidez maior da curva torácica. Esse bending foi feito deitado. Eu faço as inclinações deitadas, porque eu acho que em pé ela não é eficiente. Ela realmente te ilude a respeito, parece que é mais rígida, mas esse foi feito deitado. Então, eu disponibilizaria realmente as osteotomias apicais, principalmente acho que nos 4, 5 segmentos mais centrais da curva. Eu também reservo para curvas mais rígidas, né? Quando primeiro no pré-operatório a curva é rígida e no intraoperatório também você percebe, testando manualmente, que a flexibilidade não é das melhores. Eu acho que são boas indicações. É uma osteotomia relativamente simples de ser feita, com baixo risco neurológico. Eu acho que nessas situações está bem indicado. Agora, fazer de rotina, em curvas flexíveis, fazer por fazer, eu não acho isso interessante. Você colocar como rotina mesmo, acho que é um risco, porque você pegar uma curva de 50, você é capaz até de hipercorrigir. Então, você vai criar um problema e não uma solução, né? Mas acho que as liberações realmente auxiliam na derrotação, se você realmente acredita, né, na derrotação vertebral direta, né? Então, eu acho que auxilia, né? E quanto à densidade aí, o que você pensaria, Alberto? Bom, se eu estivesse pensando, por exemplo, em corrigir esse caso, como é que está clinicamente a giba? Acho que esse é um ponto importante, A crucial. giba torácica é bem maior que a giba lombar. A giba lombar é pequena, ela dá 8 graus e a torácica 17. Então, eu me preocuparia nessa situação em ter uma densidade maior, principalmente para ter ponto de apoio para derrodar. Então, no ápice, com certeza, desde que os pedículos sejam bons, estou vendo que talvez os pedículos aqui da concavidade apicais sejam pedículos um pouco dismórficos, mas se for possível, eu utilizaria principalmente no ápice uma densidade maior, para poder usar os instrumentos necessários para fazer a derrotação vertebral direta. Então, tipicamente, eu tenho que ter pelo menos 6 parafusos
apicais. Então, o ápice, uma para cima, uma para baixo. E distante do ápice, eu até posso saltear um pouco nessa situação, porque eu não quero zerar a curva no coronal, mas pensando em correção axial, eu acho que é importante, num caso como esse, ter mais densidade nessas vértebras que eu mencionei. E no teu procedimento cirúrgico, você toma outros cuidados, quer dizer, com relação a sangramento? Porque sempre ali, às vezes, pega a veia na emergência da raiz ali, sangra um pouco mais. Qual é a tua... Sempre que possível... teus anestesistas lá. Sempre que possível, a gente faz autodoação de sangue com 1 mês e meio e 1 mês antes da cirurgia. Uhum. Isso no privado é mais fácil de fazer, no hospital público é um pouco mais complicado. Não uso cell saver de rotina. Então a paciente vai para a cirurgia com 2 bolsas próprias. Eu acho que isso ajuda bastante, tanto psicologicamente para a família, quanto em relação a eventuais riscos de transmissão. O anestesista faz o protocolo de Transamin, que é um nome comercial, e obviamente cuidado no intraoperatório, na dissecação, etc. Eu acho que aqui na escoliose cada gota de sangue tem que ser economizada, né? Porque no final você vai de pouquinho em pouquinho, você acaba sangrando 500 ml a mais. E em relação à osteotomia em si, eu uso formão para fazer a osteotomia da faceta descendente de cima e Kerrison por dentro do amarelo para fazer a de baixo. Eu não uso bisturi ultrassônico, por exemplo. Sei que tem colegas que usam. E eu sempre usei gelfon cortadinho de meio centímetro e coloco ali. Uhum. Funciona super bem. No público, por exemplo, eu não tenho hemostático em pasta. Então eu faço isso, sempre fiz e não tenho grandes problemas. Você coloca isso, coloca uma compressa em cima, para de sangrar. Então essa é a estratégia. Eu queria saber a sua. Como é que você... É mesmo. Eu faço o ácido tranexâmico com 30 miligramas por quilo na indução e 10 na manutenção. Quando é uma curva que eu planejo uma instrumentação só de uma curva ou seletiva, geralmente um segmento só da coluna, geralmente não faço pré-doação. Quando tem 2 curvas grandes, eu geralmente pelo menos tenho uma bolsa e acho que é importante, inclusive para manter a estabilidade hemodinâmica e minimizar o risco de uma hipotensão no pós-operatório, hipotensão postural. Eu acho que é bem sábio isso. E a técnica que a gente usa é semelhante à sua. Bisturi ultrassônico seria bom se eu tivesse, mas isso é uma... E muitas das operadoras não. E acho que dá para fazer com segurança e com boa técnica, com baixo sangramento também. Então, eu uso mais ou menos a mesma técnica que você. Bom, mais uma pergunta aqui. O José Machado, ele quer saber se, para Lenk, se a cifose torácica for maior que 20 graus, se já considera a estruturação. Se for na curva proximal ou na transição tóraco-lombar, sim. Que se você parar neste nível, você vai ter uma cifose juncional. Então, a curva deve ser incluída, com certeza. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Acho que antes de a gente dar seguimento nesse caso, a gente vai respondendo as perguntas. Acho que quanto em relação ao sangramento numa cirurgia dessas, nossa experiência é de 250 a 300 ml numa cirurgia dessas, imagino que seja uma torácica exclusiva. Precisa de autotransfusão ou estamos agregando risco e custo? O risco, eu acho que não. Tem alguns anestesistas, não tem risco de infecção. Olha, eu uso a pré-doação há muitos anos, desde que eu voltei dos Estados Unidos. Até pré-doação, autodoação, né? É a autotransfusão, então. Autotransfusão ou blood cell saving, se diz, talvez? Acho que ele diz de autotransfusão, acho que é isso que a gente está conversando até agora, de doar. Eu acho que sim. O blood cell saving só vale a pena se for acima de 800 ml, senão não vale a pena. Então, nessa curva, que é uma curva ou só torácica ou só lombar, eu não faço pré-doação. E acho que dá perfeitamente num paciente que tem aí quase 60 quilos, tranquilamente para fazer com segurança, sem necessidade. Eu acho que sangra isso, entre 200 e 250 ml, e eu acho que o paciente sai bem. Exato, concordo. Tem uma coisa muito do feeling do cirurgião. A gente sabe quando está sangrando, né? Uhum. E a gente sabe que às vezes o anestesista faz lá, ele colhe os exames no intraoperatório e
não deu tempo de cair ainda o HB, e você sabe que está sangrando, que esse paciente, se não for transfundido, no dia seguinte da cirurgia, ele vai estar com o HB muito baixo. Então é importante você ter um anestesista que confie em você. Né? Está na hora de passar alguma coisa, acho que está caindo aqui. Eu acho que pelo menos dessa maneira que a gente faz. E se você confiar única e exclusivamente nos exames intraoperatórios, muitas vezes você acaba não transfundindo o paciente no intra e o pós-operatório fica muito mais arrastado com o paciente anêmico. A outra coisa que a gente faz no serviço de rotina, há uns 4 anos atrás, até 4 anos atrás, a gente fazia a hack com morfina com 10 microgramas por quilo. Nos últimos 2 anos, nós temos feito 5 microgramas por quilo de dimorf e 2 microgramas por quilo de clonidina, o que confere uma estabilidade hemodinâmica muito grande e uma tranquilidade e uma potencialização do efeito do dimorf. Então, esses pacientes passam entre 20 e 24 horas sem dor. E não tem o despertar com a clonidina é muito tranquilo, diferente de quando você tem, ou não tem bloqueio, ou só o dimorf. Ela acorda muito mais calma, o pós é muito mais fácil. Então, são as duas coisas que a gente acrescentou. Eu acho que eu vou dar uma sequência no caso aqui, só para dar uma olhada. Não sei, o que você faz de analgesia, Alberto? A gente faz também o bloqueio, a gente faz o bloqueio com morfina. É engraçado que uma vez eu operei uma paciente e a gente não fazia há muitos anos, e ela precisou ser reoperada depois para estender uma artrodese, e a gente fez. E aí eu perguntei como é que foi o pós, um ou outro. Ela falou, olha, impressionante como esse foi mais tranquilo, não tive dor. Claro que depois de 2 dias, 1 dia e meio, 2, tem um efeito rebote, mas em geral dói menos do que os pacientes que não fazem e no pós-operatório imediato usam bomba de PCA e etc. Então a gente acaba fazendo também. E fica fácil, se você operar de manhã, à tarde você consegue tirar da cama, mesmo com sonda. A única coisa que a sonda vesical tem que permanecer 24 horas, né? Senão faz retenção. É o único inconveniente, mas é um inconveniente conveniente, né? Porque até é ruim para a mulher, principalmente, ou sentar na privada no primeiro PO, ou mesmo usar uma comadre, que não é fácil, né? Mas vamos ver aqui o que a gente acabou fazendo. Então, nosso planejamento, vamos ver, foi isso aqui, ó. A gente fez baixa densidade, está menos do que 1,4. A gente fez os pontes apicais, a gente colocou mais parafuso na convexidade e na concavidade, porque nós entendemos que ela era mais cifótica. Então, houve uma excelente correção nos 2 planos. E não houve intercorrência. Você viu que a gente subiu acho que foi até T3, a única coisa é essa, não foi até T4, né? Eu subi uma mais por causa da cifose, mas não porque a gente achasse que tinha cifose proximal entre 5 e 2, né? E ela ficou bem compensada. Eu acho que a imagem clínica dela eu acabei esquecendo aqui, então não tenho, mas tem sido a nossa rotina isso. Então, com esse tipo de tratamento, a gente conseguiu reduzir a permanência hospitalar. Em média, tem sido em torno de 3 a 4 dias, a não ser que o paciente more muito longe. Uma redução no tempo cirúrgico. Essas pacientes que são operadas de manhã, a gente não manda para a UTI. A redução do número de hemoderivados. E como tem menos implante, a cirurgia é mais rápida e sangra menos também, né? Então, essa é a nossa rotina. Então, o astranaxâmico é 30 na indução e 10 na manutenção. E essa é a analgesia pós-operatória, né? Então, geralmente no primeiro dia o paciente sentado fora da cama. E alimentar, que é outra coisa. Às vezes você vai para a UTI, eles deixam o paciente em jejum ad eterno, fica 12 horas em jejum, que é ruim para eles. Isso retarda o funcionamento do aparelho digestivo, que é geralmente o que mantém mais o paciente dentro do hospital, né? Como é que você fez, Munhoz? Como é que foi o processo no seu hospital para conseguir fazer o fluxo do paciente em enfermaria, sem ir para UTI? Acho que esse é um grande problema. Foi uma luta. Foi uma luta. Assim, mas a gente lutou bastante com a enfermagem. A única coisa que eu não gosto, assim, se eu operar à tarde e minha cirurgia começar um pouco mais tarde, tipo, não começar 1h30, e daí eu vou entrar às 7, 7h30, daí eu acho que à noite o hospital não funciona igual. Aí eu fico receoso, daí vai dormir e no dia seguinte de manhã sai. Então, mas foi uma luta desde a reforma da UTI
gente isso para tirar o medo. Ah, não, o anestesista não queria que fizesse clonidina porque dá hipotensão. Ele dá estabilidade e não dá hipotensão. Ah, não quer que faça dimorfia porque o dimorfia vai fazer hipotensão. Também não acontece. Nem com 10, muito menos com 5, né? Então, mas foi um trabalho longo junto com a direção clínica e com a enfermagem e tudo mais. Mas conseguimos. Que bom, parabéns. A gente vai chegar lá um dia. Vamos. Então, o segundo caso, aqui tem duas situações que a gente pode discutir. Então, essa menina veio com 12 anos, 6 meses pós-menarca, que tinha observado essa curvatura há 1 ano, tá? Então, imatura, ela é um Sanders ainda 3, né? Adolescent Steady Early. Então, ela tinha uma curva de 64, ela tinha proximal 35, T1, T5. A curva principal de T4 desculpa, ele é T4. T4 a T12, 64 e 42 na lombar, tá? Era uma curva C, essa linha eu andei mexendo aqui, mas é uma C. Tá bom. E no perfil ela tinha T1, T5, 30, T5, T12, 40. Então ela tinha uma cifose aumentada tá bom. Nas duas e tinha essa cifose proximal. Tá bom. Daí você colocaria como? Então, volta um slide, por favor, Munhoz. O cuidado clínico, para mim, é de extrema relevância, que é a altura do ombro. Assim, de cara, eu já vejo que o ombro esquerdo é mais alto que o direito. Aqui já me acende uma luz amarela. De encarar essa curva proximal como um problema, seja ele coronal quanto sagital. Tá? Perfeito. Vi que você muito bem colocou o Adams aqui, o teste de inclinação anterior, paciente visto de costas, tem uma bela de uma giba torácica, você a paciente no sagital, ela tem hipocifótica, a paciente usou colete? Não usou. Incrível, ela não usou. Mas pacientes com colete ficam muito assim, o colete Milwaukee, ele é um colete lordotizante. Um slide para frente, por favor. E aí a gente vê aqui, assim, o ângulo não está muito favorável, mas essa curva de cima parece que tem uma giba torácica proximal também. Tem. Assim, clinicamente eu classifico ela como tipo 2. Perfeito. 2, ela seria uma 2C porque essa linha ela está meio fora, mas na outra vai dar para ver melhor. Mas é uma 2C. 2C. Agora, independente da questão radiográfica, vamos supor, existem alguns casos do paciente que tem a curva de cima flexível, mas tem essa condição de ombro. Então eu devolvo a pergunta para você, depois eu dou a minha opinião também. Quando a parte radiográfica é desconexa da clínica, ou seja, ombro esquerdo elevado, mas a curva de cima é flexível, você considera mais a questão clínica ou radiográfica? Clínica. Eu não deixaria a curva de fora porque ela vai piorar. E aí o doente vai realmente ficar insatisfeito. Você melhora a curva principal e a outra vai ficar com o ombro desnivelado, que para a mulher é uma situação muito ruim. Né? Exatamente. Eu penso exatamente igual você. Você vai alongar a concavidade, o ombro esquerdo que já é alto, não existe a possibilidade de ele não piorar. Então, esteticamente, isso vai ficar muito ruim. Uma vez que você sobe, você consegue fazer compressão, distração e controlar muito melhor a curva de cima. Embora esses casos com o ombro esquerdo elevado são um problema, né? Muitas vezes você faz de tudo e o ombro esquerdo continua um pouco elevado. Porque esse segmento é muito curto e muito rígido. E também acho que é importante o tilt de T1 também, né? O ângulo clavicular eu não sei quanto é relevante, mas o tilt de T1 eu acho que ele é muito importante também. Muito bem. Então, e quanto tempo? Você veja, ela é 6 meses pós-menarca. Até quanto tempo você aguardaria para fazer o procedimento? Não guardaria nada. Isso. Porque realmente você pode mudar o curso da doença, né? Ela está ainda numa fase de crescimento rápido, né? Ela é RCR o quê? Ela deve ser o quê? RCR1? Ela estava iniciando a ossificação. Então eu acho esse é um ótimo exemplo assim de como você tem que ser um pouco mais agressivo nesses casos. Veja só a quantidade de rotação que ela tem da curva principal. Imagino que isso aqui seja um problema para ela. A paciente não consegue deitar de costas, ela deita, ela fica inclinada, dói a giba, esteticamente é horrível. Tem bullying na escola e etc. Então,
Eu, nesse caso, trataria as duas curvas com alta densidade, mais uma vez, principalmente no ápice da torácica principal, mas não tentaria zerar essa curva sendo uma 1C coronal. Eu tentaria balancear, deixar algum grau propositalmente deliberado coronal, mas faria todos os esforços para derrodar isso no plano axial. Perfeito. Então, na verdade, o que ocorreu com essa menina, a operadora de saúde ficou, apesar do pai trabalhar na Polícia Federal, eles levaram algum tempo para me liberar. Então, essas eram as inclinações dela que você havia me perguntado. Você vê a lombar extremamente flexível e a torácica principal reduzia para 28, que estava excelente, né? Uhum. Mas levou aproximadamente. Então, isso que você já falou, você faria as duas curvas torácicas, né? A opção 3, né? E daí ela colocaria como uma 2C+, né? Por causa da cifose lá. Então, provavelmente você iria acho que faltou uma opção aqui, né? T2 a L1, provavelmente. Tá. Não, tem aí, é a terceira. É a terceira, isso. T2 a L1, perfeito. Só que ela veio com 14 anos. A giba praticamente 28 graus na torácica, lombar de 22. Então, uma pena, né? Daí, puxa vida, qual é o nosso planejamento? Você vê que ela tem... O ombro até parece mais nivelado agora do que estava antes, né? Porque piorou também a lombar. E aí eu fiz novos exames. Então, ela estava com 74, infelizmente, 52 na lombar. Você vê que ela está, realmente a linha sacral mediana está fora mesmo, ela tem um shift, mas o shift da torácica é maior, né? E tem uma curva que a inclinação fica com 33 na curva proximal. Então, mais uma vez, como você falou, denota uma estruturação também, né? E agora? Só respondendo uma pergunta aqui, volta um pouquinho o slide, por favor. Tem uma outra pergunta aqui do Túlio. Se a gente avalia, acho que aí cabe bem nesse slide a pergunta dele, se a gente avalia o paciente de frente de costas. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque assim, a gente é treinado como cirurgião de coluna a ver o paciente de costas. Pelo menos durante a minha residência, era costas, etc. E muitas vezes o que a gente vê de costas não é exatamente o que o paciente vê de frente. Exato. Tem uma outra aula que eu costumo dar, que eu mostro um slide do paciente de costas, o ombro nivelado, e a gente feliz. Quando vira de frente, o paciente com o ombro desnivelado e triste. Porque muitas vezes acontece isso mesmo, tem uma discrepância no que ela vê e no que você vê. Então, mais uma vez, é fundamental avaliar como o Munhoz mostrou aqui, paciente foto de frente, foto de costas, Adams de costas, Adams de frente. Só assim você vai conseguir entender o comportamento. E o talhe fica diferente também, né? A curva lombar, ela responde um pouco diferente também, né? É uma verdade. A mama fica mais sobressalente, do lado que roda para frente, uma mama maior do que a outra. São todas situações que você tem que pensar e tem que tentar equacionar da melhor forma possível. Vamos lá, vamos voltar para o caso, então? Isso. Então, isso é a última agora, Munhoz, é isso? Isso é a situação agora, 74, 52. Ela corrige para 47 na torácica principal, a lombar para 28 e lá em cima a torácica proximal 33. Você vê que aqui mudou a classificação, né? Agora você tem uma tripla curva. É triste isso, porque assim, a gente está em serviço público, eu não sei como é que é a sua fila aí. Mas essa menina era do consultório, acredita? Só que a operadora não liberou para ela. Foi uma briga. Então a gente vê isso com muita frequência. História natural, que era uma curva torácica, de repente vira uma dupla curva, ou como um caso desse, vira uma tripla curva. Eu acho que aqui você não vai ter muita escolha. Vai ter que fazer T2, L4. Provavelmente vai ter que incluir as três curvas. Pois é. Eu ainda fiquei assim relutante pela história, porque eu já conhecia antes, e quando a gente examinava isso que você falou, quando ela fica deitada, a lombar melhorava a giba significativamente, o que não ocorria com a torácica, que desde o início já sempre foi grande, né? Então, eu planejei assim, de maneira, com um pouco de receio, com certeza, uma instrumentação seletiva das duas curvas torácicas,
Esse aqui é logo no pós-operatório, o ombro ainda estava um pouquinho mais alto, mas você vê que a cintura é bem razoável, né? E a giba lombar... Um pouquinho para a esquerda. Seria bom ver a fenda glútea, discretamente para a esquerda. E essa menina, no final, acabou fazendo odontologia. Então, vamos ver a sequência dela. Aí, ó. Então, ela ficou talvez um pouquinho flat, né? Ela ficou com 20 na torácica distal. Você vê que o ombro aqui já está nivelando e 23 na lombar. Mas isso é ruim, né? E daí vamos ver a sequência. Aqui ela com 5 anos de pós-operatório. Ela manteve estável, como você falou. O ombro ficou melhor e ela para quem vai ser dentista, né? Ela se manteve. Então, esse aqui são 5 anos, ela já está com 20. A única coisa que eu digo, assim, se eu tivesse uma haste mais rígida naquela ocasião, esse paciente agora já deve ter uns 7 anos de segmento, talvez eu conseguisse melhorar o sagital dela um pouco mais, mas você vê que os arcos costais se organizaram bem, o ombro, você vê, mesmo de frente, ficou razoavelmente bom, né? E houve uma melhora da giba lombar bem significativa. Então, ao meu ver, tem pessoas que dizem, não, mas isso aqui não está bom. Eu acho que de 3 para 4 está paralelo o espaço, 4 para 5. Então, eu acho que essa coluna vai sobreviver bem, ainda mais para quem é dentista aí, né? Ganhou um pouquinho de peso, ajudou também na parte estética. É verdade. Pode ser. Mas você vê que o ângulo do talhe, ele está bem diferente, né? Tá vendo? Agora, ó, esse aqui em comparação ao pré, né? Excelente. Ótimo. Um caso difícil, limítrofe. Porque realmente você chega no ponto, então vou parar em 3, vou parar em 4, né? Talvez fosse, mas daí você vai para uma correção diferente também, né? Então, mas eu achei que para ela funcionalmente foi bom. Excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais um caso, esse caso é um caso um pouco estranho. Eu tenho a sequência dela e eu pus a sequência porque eu fiquei na dúvida o tempo inteiro do que eu deveria fazer com ela, né? Você vê que aqui no início, com 29 graus, ela tem o ombro direito um pouco mais elevado, tem 25 na lombar, uma curva que parava em L3. Ela foi piorando, 38, 37, então aqui com 14 anos, recém pós-menarca, né? Tá. E depois assim. Então, o ombro continuava mais alto, ela tinha 56 na torácica e 50 na lombar. Eu fiquei na dúvida, o que eu vou fazer? Parecendo que 4 está dentro da curva agora, né? Mas é uma curva C também, né? Tá. Mas uma menina mais madura ainda. Mas você vê que ainda tem crista. Você vê que a crista não está totalmente ossificada, né? Tanto que ela piorou tardiamente, né? 38, é isso? 38 em cima? 58. 58 em cima, 50 embaixo. E flexível a lombar? Flexível. Tá. As curvas bem parecidas, né? Clinicamente, você tem alguma foto clínica para a gente ver giba? Como é que tá? Eu até tenho, mas não está aqui comigo. Essa infelizmente, eu esqueci. Até acabei pegando hoje porque eu achei que era um caso interessante, porque eu fiquei na dúvida o tempo inteiro o que eu deveria fazer, sabe? Mas, assim, a torácica é mais rígida que a lombar corrigia para menos de 20 graus. Mas a lombar parece mais rodada que a torácica, essa é a minha preocupação nesse caso. Exato, acho que esse é um caso que tem que decidir na clínica, né? Se a curva lombar for significativa e estiver jogando o tronco para a esquerda, que é o tal do sinal do Landin, ou o shift para a esquerda no pré, eu penso de uma maneira. Se a giba lombar for muito importante, também penso de uma maneira. Caso contrário, eu acho que você pode até apostar, talvez, numa ela tem muito potencial de crescimento. É um caso problemático esse aqui. Eu acho que você está um risco grande aqui, um risco bem razoável da lombar progredir, fazendo uma ortodese mais curta. É um caso bem estranho, porque você vê que a curva é bem proximal, ela acaba em T10, né? Ela é um pouco diferente, essa menina, assim, mas eu realmente fiquei na dúvida, eu fiquei relutante, olhei, daí fui pegar todas as radiografias desde o início lá, e eu acabei, acho que, assim, se eu fosse fazer a experimentação das duas curvas, eu pararia em L3, com certeza. Mas eu fiquei com pena, porque eu achei que essa menina poderia melhorar, né? E eu acabei, vamos ver aqui assim, então, ó, ela corrige aqui para 25 e lá em cima 40. Ela é mais rígida lá, na proximal, né? Tá. Eu acho que esse é o tipo de situação que você tem que compartilhar com a família.
Foi. Porque você fazer curta pode dar certo, mas pode precisar de mais depois. É verdade. Tem todas as vantagens de uma artrodese curta, mas se a sua família topar a ideia de tentar e eventualmente precisar estender, eu acho que dá para comprar essa briga. Foi exatamente o que eu conversei com a mãe e com a menina também. Olha, eu acho que eu fico com pena de ir de princípio até L3 nessa curva, né? Mas eu acho que considerando que clinicamente me convencia mais que a estruturação da torácica era maior que a lombar, eu acabei optando por fazer a instrumentação só da curva proximal. Esse é o pós-op imediato dela, ó, o raio-x, né? De 50 baixou para 27, eu já achei que estava bom. O ombro esquerdo um pouquinho mais alto, mas se você olhar a imagem clínica dela com 2 meses, já não era a mesma coisa. Você vê que o talhe já está mais simétrico. Até ela teve a semana passada lá no consultório, ela está com 17 graus na curva distal. Então ela continua melhorando. Felizmente para mim, né? Porque é um Risser 4, né? Então ela não terminou totalmente o crescimento. Ela cresceu mais 1 centímetro ainda depois desse procedimento aí, depois da revisão, né? Mas ela está estável. Ela está estável e está melhorando. Mas foi arriscado. Eu fiquei eu acho que olhar retrospectivamente é muito mais fácil. Depois que você já sabe o que aconteceu, é fácil opinar. Agora, na hora de decidir, assim, muitas vezes é muito desafiador. Eu acho que é fundamental nesse processo envolver a família, colocar todas as opções. Foi exatamente. Eu chamei o pai, a mãe e ela, assim, olha, ao meu ver, eu estaria, se fosse minha filha, eu tentaria. Eu acho que para a função da vida dela vai ser bom. Perfeito. Então, tanto que, se você colocar lá, vamos ver aqui, ó, se olhar, eu tinha aquela história natural dela lá, ó, então, 29, 38, 25, 37, tudo meio parecido, né? Mas sempre o ombro direito um pouquinho mais elevado, né? Então, acho que foi um pouco isso que me levou a optar por fazer essa instrumentação seletiva aí. E acho que, aparentemente, foi a decisão acertada, assim. No caso, respirou aliviado, né, Munhoz? Respirei. Não vou dizer que foi fácil, mas... Tem uma pergunta aqui, Munhoz, do Lohan. Lohan é nosso fellow na Santa Casa, e ele faz a seguinte pergunta. Ele quer saber se a gente solicita ressonância magnética para todos os casos pré-operatórios de idiopática do adolescente. Como é que você pensa sobre isso? Eu só faço para casos atípicos, né? Então, naquele primeiro caso que tinha uma cifose, eu acho que é uma indicação boa. Uma progressão assim que não seja atípica, que seja muito mais rápida do que o habitual, e se tiver uma alteração de reflexos, principalmente cutâneo abdominal, né? Então, a gente sempre pesquisa sistematicamente, não uma vez só. Toda vez que o paciente retorna, a gente continua fazendo o exame neurológico completo. Então, eu faria nessas circunstâncias. Curvas atípicas, quer dizer, em vez de lordoescoliose, que é o que a gente esperaria, uma cifoescoliose, uma progressão atípica também, muito rápida para a fase do desenvolvimento que ela deveria estar, e alteração de reflexos. Qual é a sua rotina? Eu concordo, só acrescento curvas, eu acho que isso inclui no que você disse, atípicas, curvas à esquerda, por exemplo. Torácica esquerda. Negros também a gente costuma pesquisar. Agora, é interessante isso, que existem algumas publicações de alterações de imagem intracanal em pacientes com escoliose idiopática, né, que tentam justificar fazer o exame em todo mundo, mas na verdade ninguém sabe o que essas alterações intracanal fariam do ponto de vista clínico, qual é a relevância dessas alterações. Então, se precisaria de uma intervenção neurocirúrgica ou não. Às vezes eles colocam como dilatação do canal ependimário ou resquício do canal ependimário, que é um achado, né? Então, eu acho que na infantil e na juvenil, eu acho que justificaria. Você tem uma prevalência relativamente alta, de até 20%, e 50% deles podem precisar de uma intervenção neurocirúrgica. Daí, eu acho que é uma condição diferente, né? Mas de rotina eu não peço mesmo. Exato. Tem a questão médico-legal, que eu acho que é sempre, nessas discussões, ela sempre é colocada em questão. Se você não pedir e tiver alguma complicação, tivesse alguma coisa, será que você consegue se defender ou não? Acho que esse é outro ponto que é discutível também, mas do ponto de vista acadêmico,
de vista acadêmico, acho que são essas colocações que foram colocadas aqui. Né? Eu acho que esse era o nosso terceiro caso. Eu acho que eram essas situações, assim. Quer dizer, o segundo caso, para ver se a gente faria a tela embaixo ou não, e acho que, ao meu ver, ficou bem. Essa aqui, eu acho que talvez a maior parte das pessoas fizessem as duas curvas, né? E a primeira que eu acho que realmente era o caso mais fácil, né? Que bem típico, com a curva torácica bem maior que a lombar. Então, eu acho que assim ilustra mais ou menos a dúvida que a gente tem no dia a dia, né, da decisão mais acertada, né? Muito bem. Acho que a gente não tem mais perguntas, tem mais uma pergunta aqui. Tem duas, na verdade, agora. O Carlos Aguiar, ele pergunta que ele teve um caso essa semana, de uma curva atípica, era menino, curva esquerda, e aí ele investigou e tinha um Chiari tipo 2 seringomelia. Acho que aí ilustra bem o que a gente ilustrou, né, e comentou a importância de examinar o paciente, e principalmente nos casos atípicos, investigar. E mais uma pergunta do Giancarlo Mariano: quais critérios vocês utilizam para a extensão da instrumentação caso tenha uma descompensação da curva lombar? Ou seja, imagino que você opere seletivo e depois piore. Acho que é isso, né? Se houver uma descompensação distal, daí ela não tiver, quer dizer, a cabeça C7T1 não tiver no meio da linha sacral mediana, embora até 2 centímetros seja aceitável, né? Mas seria, o que faria isso seria a progressão da curva distal, né? Da curva lombar, né? Então essa seria a indicação, né? Perfeito. Não, concordo. Eu acho que a primeira coisa é diferenciar a progressão radiográfica da clínica. Às vezes você faz a radiografia, ela está horrível, a curva lombar está lá, e etc. E você, clinicamente, o paciente está bem, está satisfeito. Eu acho que nesse caso eu não faria nada. E outra coisa é que às vezes o paciente ele descompensa inicialmente, no pós-imediato, ele está um pouco para a esquerda. Teve um caso que eu mostrei aqui. Aquele caso o paciente não queria operar, preferiu esperar, e com o passar do tempo, na evolução, acabou tendo uma compensação espontânea. Isso eu acho que é outra questão. Eles levam 6 meses, até às vezes 9 meses para se aprumar. Então a gente não pode ficar agoniado de imediato. Assim, a sensação é ruim quando ele vem ao consultório um pouco descompensado, entretanto, não a ponto de você... Não tem que operar já. Espera e o cerebelo tende a trazer a coluna de volta, a maior parte das vezes, né? E quando não fizer, aí você tem a solução do reparo, né? Eu tenho uma outra questão para você. Quando você vai revisar, por exemplo, eu teria que incluir esta curva aqui, a lombar. Você põe um conector longitudinal e estende ou troca a haste inteira? Em geral, eu coloco conector. Conector. Coloco conector, faz uma cirurgia menor. Em geral, essas curvas, se você operar na hora certa, não esperar demais, são curvas flexíveis. Elas foram piorando na sua cara ali. Então, você não precisa de grandes manobras heróicas para corrigir, trocar tudo. Eu coloco conector e estendo. A não ser que fosse uma estruturação muito grande que se precise de um braço de alavanca melhor para corrigir. Mas isso aqui não seria o caso, né? Com certeza. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Tem um outro chat aqui também, tá bombando aqui, Munhoz. Acho que são 8 horas da noite. A gente pode continuar mais um pouquinho? Vamos lá. Da minha parte, sim. Vamos lá, eu também estou tranquilo aqui. Tem mais, pelo menos 4 perguntas aqui. Para você, Munhoz, nesse último caso que você mostrou, que gerou a dúvida do familiar e tudo, você considerou colocar colete na lombar? Sim, considerei. Colocou? E, na verdade, apesar dela estar com 17 graus, ela melhorou mais 10 graus em 4 meses dessa radiografia. Ela estava incomodada um pouco, embora eu olhando clinicamente, eu achei que ela não tinha nada. Mas daí eu coloquei um Charleston para ela dormir. Ela teve na consultório semana passada. Então, isso era dela, mas ela está extremamente mais extrovertida, então eu acho que ela está melhor, porque ela nem falar comigo, ela faz. Agora ela sorriu e, sabe, eu acho que o que a gente pode fazer para acelerar um pouquinho essa tua correção, porque ela não RISER 4, é colocar talvez um Charleston só de uso noturno para auxiliar no resto da correção da curva lombar. Eu coloquei. Muito bom. Mas eu esperei porque ela melhorou. Até eu fiz o raio-x, 27 para 17, mas era uma questão interna dela. Eu falei, não, então tá bom. Tá.
Tá. Tratou a cabeça, pelo menos. Tratei. Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Precisa realmente de inclinação lateral para definir o nível de artrodese? Eu acho que nessas situações das curvas Cs, eu acho que te dá um subsídio maior. A maior parte das vezes eu acho que não precisa. Se ela está bem, uma curva 1A e uma 1B, eu acho que não. Na C, eu acho que te ajuda. Eu costumo fazer um exercício mental, geralmente pegar o raio-x AP e falar assim, vamos ver se eu conseguiria tratar isso sem inclinação. Concordo, às vezes você consegue, mas às vezes te ajuda. Não apenas o nível de instrumentação, mas também no quão agressivo você vai ter que ser nas liberações. Sim. Eu acho que vale a pena. Como naquele primeiro caso que eu fiz os pontes apicais para poder realmente viabilizar, reduzir aquela curva lá de 80 graus, né? Exato. É importante não ficar repetindo inclinação em toda a consulta, não tem porquê. Antes da cirurgia só, né? Não tem o menor sentido em fazer inclinação só para classificar e tudo mais. Isso é uma bobagem. Faz a inclinação uma vez antes de operar. Tem uma outra pergunta aqui do Alexandre Carvalho. O Alexandre foi meu parceiro de fellow na Santa Casa. Ele pergunta aqui, com o surgimento do sistema de bandas sublaminares, há diferença em termos do resultado clínico e radiográfico? Você altera o grau de correção da giba? Em caso você indica esse sistema, você é que indica. A pergunta foi para mim inicialmente, eu vou responder. Eu particularmente não tenho experiência com bandas. Acho que é um sistema, na minha mão, de exceção, quando eu tenho pedículos muito displásicos, em parafuso, que eu gostaria muito de ter para corrigir. Caso contrário, eu simplesmente pulo aquele pedículo. Então, acho que nessas situações está bem indicado, mas eu particularmente não uso. O que você acha, Munhoz? Eu acho que não a banda, é que eles não tiveram vivência com o fio de amarria sublaminar. Ele te confere um sagital bom. Entretanto, eu acho que em termos de rotação, não. Então, eu acho assim, se eu tiver uma neurofibromatose, que a gente sabe que o pedículo muitas vezes não existe no ápice da deformidade, eu acho que é uma boa indicação. Então, acho que não exatamente para escoliose idiopática, eu não vejo muito sentido. Eu acho que a capacidade que a gente tem de obter correção com a instrumentação transpedicular é tão boa que seriam situações de exceção, assim, a não ser que tivesse. Eu acho que às vezes você tem lá no ápice, você está tão próximo da medula ali que eu até não faço questão de colocar um parafuso lá, porque eu acho que o risco de você estar muito próximo me deixa mais... evita bem a apical, vai uma para cima, outra para baixo e coloca a outra na convexidade, que é mais seguro. Lembrando que esse parafuso é o pior de todos. Esse é o pior pedículo de todos. O pedículo é mais displástico, e a medula muitas vezes está rechaçada em cima do pedículo, né? Então, se você errar, o risco é alto. Muito bem. O Anderson, um outro amigo também, ele pergunta se a gente considera fazer costoplastia a fim de diminuir a densidade de parafusos. Eu particularmente não. Eu acho que, embora seja um procedimento relativamente simples, você tem eventuais complicações também de pneumotórax, restrição da ventilatória e tudo mais. Então, eu tento inicialmente derrodar com os implantes, mas acho uma boa possibilidade em casos onde isso não é possível de ser feito. Ou quando a giba realmente é desproporcionalmente grande, pode tirar tem que ser pelo menos as 4 costelas apicais, né? O problema é que você tira 3, 4, daí a de baixo fica saliente. Daí às vezes a paciente vem, mas aqui, essa última aqui está... Então, em situações de exceção, não é rotina realmente. Para mim também não. Muito bem. Última pergunta, então. Acho que a gente já estourou um pouquinho o horário. A Joana quer saber se teria alguma avaliação transoperatória para definir a instrumentação da curva lombar ou não. Algumas vezes o problema é assim, sim e não. Eu corro com um intensificador de imagens, principalmente para verificar se a minha derrotação vertebral direta, ela realmente trouxe aquela minha última vértebra para uma rotação mais neutra. Isso me norteia. O problema é que quando ela está sob os coxins, habitualmente, você não vê aquela melhora quanto você vê quando ela está em pé. Então, fica uma curva residual, mas a não ser que você levantasse a paciente
mexesse no quadril, mas daí você está mexendo em todo o paciente. Então, eu acho que você observa alguma melhora da curva lombar, mas o que mais me satisfaz é ver que realmente aquela vértebra que estava um pouco rodada, e eu consigo trazer ela para ficar de frente, eu vendo os dois pedículos mais de frente, entende? Mais para neutra daí. Porque nem sempre ela é neutra, né? Ela é estável, mas não é neutra, né? Muito bom. Na seletiva em si eu não costumo fazer, eu planejo o meu planejamento cirúrgico, sigo ele, eu não vejo muita necessidade disso, mas tem uma indicação, ao meu ver, que são as LENC 5, onde eu fico em dúvida entre parar em 3 ou 4, são casos desafiadores, 3 está mais afastado da linha média, eu não sei se eu consegui deixar 3 em lado ao solo, nesse caso eu faço uma escopia à frente e eu acho que isso me ajuda. Última pergunta, então, agora a última das últimas, do Pedro Cury. O Pedro quer saber se nas artrodeses que incluem a lombar, vocês costumam pensar primeiro em parar a instrumentação em L4 e, de repente, e dependendo da classificação de SUC, se a gente para em 3 ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sempre que é viável, aí depende de você realmente fazer um bom ponte, fazer uma osteotomia boa e realmente fazer o processo de derrotação vertebral direta. Você coloca até as duas hastes e derrota nível a nível. Às vezes precisa fazer 2 ou até 3 vezes. E a gente tem conseguido várias vezes, em casos que assim, é 4, a gente tem parado em 3. Você fazer uma radiografia operatória para ver que realmente ela passou a estar dentro da linha média. Porque às vezes você olha, ela está longe da linha sacral mediana. Então, você tem que ter ela como vértebra neutra e vértebra estável, daí funciona. O Carlos Aguiar gosta dessa história. Nós temos algumas situações que nós fizemos esse ano aí que ficaram muito boas. E tenho certeza que se colocasse para panelista, acho que 90% deles parariam em L4. Mas aí depende do que você vai vendo. Você vai soltando, você vai dizer, mas essa curva está indo tão bem, está tão flexível, vamos tentar. Daí você vai, bom, se você faz e ela descompensa para o lado esquerdo, então inclui 4, daí você tentou. Mas eu vou te dizer, a nossa rotina tem sido tentar parar em L3. Muito bom, excelente. Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas, foram várias perguntas, muito legal. E acho que foi muito interessante, né? A gente já passou um pouquinho do horário, acho que a gente pode se aproximar aqui do fim, Munhoz? Alguma mensagem final? Agradecemos aí as perguntas, acho que todas pertinentes, acho que foi muito bom. Gostei da discussão. Eu também. Obrigado, então, a Medtronic, mais uma vez. Parabéns pelo projeto e parabéns e obrigado também a todos que estão até agora, né, 8h pouco da noite aqui com a gente. E lembrando que a gente tem agora no final de semana um curso da SRS em Florianópolis, dá tempo de se inscrever ainda. E boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. Até o próximo módulo. Obrigada, pessoal, por terem participado. A gente da Medtronic estará em Florianópolis aí, sexta e sábado. Temos um work lunch no sábado, durante o evento. Conto com a presença de todo mundo lá. E nos próximos webinars do nosso programa também. Tá bom? Obrigada e até mais. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Alberto, tchau. Tchau, Munhoz. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Abraço.